Fala, time, Implantologicast está no ar. Fala, time, hoje a gente está aqui fazendo a parte 2, né? A gente está dando sequência na parte 2 junto com o Dr. Marcos Salles. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar um recado para vocês que gostam do nosso trabalho, para que vocês incentivem o nosso trabalho, entrem, curtam e compartilhem o nosso conteúdo. Também não deixem de se inscrever no nosso canal. E vou começar agora também fazendo os agradecimentos para os nossos patrocinadores. O Estúdio Voxel, que é um laboratório de radiologia, que é focado em tomografias e radiografias panorâmicas voltadas para a implantodontia. Então, se você quer que o seu paciente vá, que não tenha fila, que você tenha um exame rápido e de maneira sustentável no seu consultório, nós temos aí a opção do Estúdio Voxel. Também nós temos o Laboratório HM, que é do Henrique Marques, nosso parceiro. A gente não cansa aqui de falar dele, é um cara gente boníssima e até mesmo é engraçado, né? Porque não só trabalha muito bem, mas como é uma ótima companhia pro consultório, pra você estar lá, dar risada, é um cara agradável. Ele leva todo o laboratório lá pro consultório. E até, Marcos, um dia que for fazer um protocolo, avisa o paciente e fala assim, ó, já sai com a prótese pronta no dia, contratando lá o laboratório do Henrique Marques. Ele atende a gente no consultório, atende a gente nos cursos, então é um ótimo parceiro. Protocolo Day. Protocolo Day, cara. Quem quiser fazer o Protocolo Day. E também a Dentoflex. A Dentoflex é nosso parceiro também a longa data. Eles também apoiam o Implantology Team, apoiam o Implantologicast. Então um agradecimento especial à Dentoflex também. Hoje, aqui, a gente está com o Dr. Maurício. Bom estar novamente aqui falando com o Dr. Marcos. Dr. Guilherme Costa. Vamos para a segunda parte agora? Segunda parte, exatamente. Segunda parte. E continuando o papo com o Dr. Marcos Salles, que já contou um pouco da história, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, que da onde veio o pensamento, que a gente muitas vezes, né, a gente fala sobre grandes invenções, elas vêm às vezes de algum acidente, né? Por exemplo, se a gente for pegar no bar, né? Se a gente for pegar... O bar nunca é um acidente, é sempre uma inspiração. É inspirador. Deixa eu ir no bar lá. Até mesmo a experiência do Brenner Mark, né? Quem não conhece, uma vez engraçado, eu tava dando aula num lugar, né? E aí eu falando sobre a experiência do Brenner Mark, falando, olha, ele era médico e estava fazendo experimento em tíbias de coelhos tal, para estudar o movimento das células do sangue e tal. Aí levantou um senhor, cara, na plateia e falou assim, eu tava lá, eu conheci o Brenner Mark e falei, caramba, esse cara é fera, meu. Esse cara é fera. Então, e ele é meu amigo até hoje, esse senhor, cara. Puta, um cara 10, excelente para contar a história. Mandar um abraço para ele, Dr. Hernani Lacerda, lá de Cuiabá. Opa. Cara, o cara 10, o cara veio dar aula para nós aqui um dia, falar sobre lembro dele. insucessos e sucessos na implantodontia. E ele me ensinou, assim, eu falando lá sobre a teoria do Brenner Mark, e ele falou assim... Tava lá. Não, ele falou assim, tava lá, e falou assim, e não é muito bem assim, igual você tá falando. Ele me corrigiu, eu falei assim, mas o cara é 10. A gente fala, meu pai chama o Hernani e fala assim, o Hernani é o doutor maravilhoso, porque é aquele cara que nunca reclama de nada. O cara tá sempre de bem com a vida o tempo todo. Tá lá, odontologia, até hoje. E um grande abraço lá para todo mundo de Cuiabá. Em breve estaria aí com vocês. E continuando o nosso papo com o Dr. Marcos Salles, então, falando sobre... Tinha parado ali falando sobre a parte... como que você... Na implantodontia, como que você se inseriu, se encontrou na implantodontia. Você ia começar a contar essa parte aí pra nós. Falou, putz, isso aí é história pra um outro podcast, né? Não, você é velho, né, cara? Então tem seu amigo lá, bem velho. Mas assim, como inserir ou você está querendo saber como desenvolvimento desse material ainda na clínica? Ótimo. Eu acho que é interessante agora a gente começar, né? Entender mais o biomaterial. Tá. Como que, por exemplo, vou parar para pensar aqui, vou fazer uma pergunta pessoal de clínico para clínico. Como que hoje você inseriria o seu biomaterial no contexto do panorama geral da implantodontia? Quando usar, como usar, por que usar? Então, são dois contextos. O que você está querendo, são dois tipos de materiais, certo? Tá? Basicamente. Um pensado em enxertia óssea, tá? E outro para a formação de tecido ósseo e o outro pensado para a reparação nervosa. Essa questão de reparação nervosa foi o professor Marcelo Yoshimoto foi culpado. Durante essa história culpa toda, dele. Culpa dele. Assim, ô Marcão, se o material, se essa teoria dá certo,
para osso, por que você não faz o material voltado para nervo? Porque ele trabalhava com lateralização de nervo alveolar, né? Ele tem até livro eu falei assim, então, voltando à cadeira, tá? Comecei a estudar as peculiaridades de cada tecido nervoso e fiz uma outra formulação para esse tecido, onde os resultados histológicos mostraram serem bem satisfatórios, porque a gente começa desde o começo, né? Não é só aplicar em clínica, você começa do estudo, você começa, propõe, faz experimento em animal para ver se o resultado condiz com a clínica. E, posteriormente, o Marcelo, ele fez os estudos, começou a utilizar o material, ele percebeu que, em média, esses pacientes voltavam à sensibilidade normal em 21 dias, tá? Normalmente, naquela época, a média dele, hoje ele está melhor, a mão, está mais velho, então tem mais experiência. Sim. Ele ficava em torno de 3 a 6 meses de retorno. Então, a gente teve um ganho de tempo muito interessante. Posteriormente, outro estudo que a gente fez em fêmur, em ciático de animais também, de ratos, mostrou uma ponte nervosa a formação de uma ponte nervosa entre o coto distal e o proximal. A gente abriu esse animal, fizemos a FIA do nervo ciático e colocamos o material por cima nessa região. Então, formou um tecido nervoso histologicamente ligando entre o coto distal e o proximal. Um outro estudo também que a gente fez já em humanos foi em fraturas de mandíbula. Tá? Isso aqui foi o professor Hélio Shinohara, tá? A participação dele principal, na verdade, que me deixou fazer esses estudos no hospital de Osasco, tá? Onde ele trabalha, onde tem o serviço dele, do Fernando também, onde a gente pegou alguns pacientes na época da pandemia, tá? A gente foi colocando esse material em fraturas de mandíbula, tá? Tem as fraturas, foi uma experiência muito boa para mim também, porque eu vi, como pesquisador, eu sou aquele pesquisador que está no meio da situação, né? Não sou tão pesquisador, mas não sou tão clínico. Mas para o clínico eu sou pesquisador, eu sou um clínico. Então eu fico nesse meio termo aqui, mas eu consigo conversar com essas duas facções aí. Ou seja, quando começou essas pesquisas voltadas para o nervo, já tinha terminado os estudos, ou não? O estudo sempre continua. Mas você estava na pós ainda ou não? Estava na pós. Estava fazendo doutorado. Estava fazendo doutorado, mas aí o Marcelo também estava terminando o doutorado dele, e a gente estava querendo ver essa reação desse material novo dentro do nervo. Tá? Então a gente fez, ele colocou a princípio em coelhos, depois a gente mudamos o material também, porque esse material é engraçado, porque ele tem uma posição, tem uma receita, na verdade, mas ele pode mudar a qualquer momento, porque se eu descobrir alguma coisa mais interessante, ou se eu descobrir alguma coisa que pode interferir, eu posso aglutinar esse material, associar esse material ao tecido. Então, está sempre em evolução. Tem uma pesquisa agora, que estava falando dos miofibroblastos, né? Esses miofibroblastos, eles parecem que tem uma interferência direta no processo de reparo, porque na contração você tem uma perda do tecido ósseo ou uma perda da função nervosa também. Porque ele também está no feixe nervoso, está circular esse feixe nervoso. O problema é controlar a ação desses miofibroblastos. Não é tão fácil, porque você não dá para descartar ele. Então, tem uns peptídeos que se chamam RDG, que alguns estão fazendo, mas está muito caro ainda, porque você faz uma isca para fibroblasto. Então, esse fibroblasto esse miofibroblasto se liga a esse RDG e não se liga à matriz. Isso é muito legal também, né? Então, tem várias serpentias, várias situações. E aí a gente fez, voltando no hospital, a gente fez isso em fratura de mandíbula. A gente publicou na Helium, tá, uma revista interessante. E a gente teve bons resultados. Em média, em fratura de mandíbula, dos pacientes, em média, eles voltaram à sensibilidade em 28 dias. Teve ruptura de nervo,
voltou, se eu não me engano, em 40 dias, tá? Um pouco, Ruptura você fala Ruptura totalmente. Ruptura total. E a terapia utilizada foi o quê? Foi sutura e colocação do biomaterial. Isso. Fizeram a sutura do nervo e a colocação do biomaterial. A rafia, né? Fizeram a rafia do material e colocaram o biomaterial. Houve a preparação do canal mandibular também. Também a gente colocou, esse demorou uns 45 dias para voltar. Comparativamente aos pacientes que não tinham, não utilizavam, né? Não utilizaram esse material, daí eu mostro a relação entre o tratado e o controle, foi muito bom. O legal também, eu acho, se os resultados que eu acho que vão ser, tiver o mesmo resultado em nervo motor. Porque a gente está falando de nervo sensitivo. Sensitivo, né? Se os resultados forem parecidos com o nervo motor... Aí abre-se um leque enorme de aplicações. Sim, principalmente parte de ortopedia, trauma. E o melhor ainda, na verdade, que eu penso, na verdade, que vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Sim. Pode não resolver, sim, mas pode ser um coadjuvante para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Isso eu acho ótimo. E você chegou a fazer... Desculpa, não. Eu só perguntar em relação ao próprio material mesmo em si. Você falou que justamente é uma pasta que você faz essa colocação justamente na região. Na superfície da região, ou tecido ósseo ou sobre o tecido nervoso. Então, e essa pasta, ela é fácil de manipular? Ela tem a consistência do quê? Assim, por exemplo, de uma uma pasta de dente? Tem uma consistência de uma massinha de modelagem. De massinha de modelar. E ela polimeriza? Não. Ela não polimeriza, né? Não polimeriza. Essa não? Não. Nenhuma delas polimeriza. E, por exemplo, uma massinha de modelar, então. Lembra que a gente fazia aquela cola de arroz, né? A gente fazia assim, exatamente. A minha filha era pequena nessa época. Cola de arroz. Tinha um monte de passinha. Testa aí, filho. Testa aí. Mas é muito fácil de trabalhar. De colocar esse material... Vem numa pasta. Vem num potinho. Num pote. Num pote esterilizado com raio gama. A gente vai colocar ali para o pessoal também que está assistindo a gente as fotos do material, assim como os artigos que você falou. Sim. E também vou deixar disponível esses artigos que o Dr. Marcos está falando no nosso grupo do WhatsApp. Então, quem não está no grupo do WhatsApp, lá no Instagram, tem o link na bio, entra lá e você já é direcionado para o nosso grupo do WhatsApp. Depois convido o doutor também, porque nosso grupo é aberto, então dá para responder as perguntas lá, que vão te mandar. Pode mandar, cara. Pode mandar. Você estava falando da manipulação do material? Ele pode ser associado ou não a uma hidroxapatita, no caso do tecido ósseo, então ele fica como se fosse um stick bone, tá? Onde eu uso e quando eu uso. Como ele é uma pasta, né, ele não aguenta muita carga. Esse é a gente está falando do tecido ósseo agora. Sim. Tá. Então eu posso associar ele a uma hidroxapatita. E a gente precisa, por exemplo, vou imaginar, esse biomaterial ele é bom tanto para a melhoria da óssea-integração, tanto para, por exemplo, uma regeneração óssea guiada tradicional. Por exemplo, eu poderia usar... Você poderia usar no alvéolo, por exemplo, você coloca um implante imediato, faz a instalação do implante e coloca ali no gap. Seria substituindo para preencher esse gap. Ou você remove o dente, tá? A gente tem alguns artigos, estamos fazendo alguns experimentos no Instituto agora do Marcelo, onde a gente está mensurando a largura desse alvéolo. Na formação para colocação posterior do implante, colocando um alvéolo, por exemplo, se preparar para colocar o implante. Ele está mantendo esse alvéolo e a gente está colocando o implante está falando em 3 meses, mas a gente está colocando um pouco menos. Vai colocar um pouco menos o implante na região. E vocês já chegaram a fazer a associação desse biomaterial com uma técnica diferente que mantenha o arcabouço, por exemplo, para um ganho horizontal, por exemplo? Vou imaginar, se eu fizesse... Tem um dentista também que desenvolveu aquela técnica do barbell, que você coloca como se fosse... Sabe, pesos halteres, né? De academia. Então, ele coloca um anteparo vestibular, um anteparo lingual e faz uma regeneração. Sim. O seu material, você vê uma aplicação clínica para ganho lateral, assim? Mas assim... Aí, nesse caso, eu só usaria esse material com uma hidroxapatita. Associado a uma hidroxapatita. Isso, um arcabouço. Para ele aguentar a reação, a pressão do tecido. Sim. Tá? Nesse começo, é importante manter a pressão nessa região, manter a estrutura nessa região. Mas assim, já coloquei... A gente perde muito na região crista, mas na região de base de mandíbula, ou base de quando ele se mantém, ele
permanece na posição. Até porque tem alguns biomateriais que têm associação de colágeno, por exemplo. Se a gente pegar alguns biomateriais que têm associação de colágeno, A hidroxiapatita com colágeno. Com Tem- colágeno. Tem no até comércio. mesmo alguns biomateriais que são osso bovino desproteinizado ou associado ao colágeno. E aí você pega, por exemplo, esse biomaterial, tem um estudo do Hammerl, que ele fala que é onde a gente perde mais volume é na sutura. Se você faz uma sutura que comprime bastante, e aí, por exemplo, é engraçado, né, a gente pensar em delimitação de estudos nesse sentido. A gente que é pesquisador fica pensando em vários jeitos de poder Então, aplicar o biomaterial, mas se né? você controla, por exemplo, esse artigo aí do miofibroblasto, se você controla esse miofibroblasto, você controla também a contração. A retração do tecido. Se controlando a contração do tecido, você controla a absorção, a redução do volume. Então, essa aqui é uma outra Faceta. Não. Quando eu conseguir pensar numa coisa que controla, Sim. eu absolutamente vou colocar no material para ver se isso resolve alguma coisa. E você, por exemplo, mas pensando numa macro geometria, né? Sim. uma macro estrutura da cicatrização, ele é associado a um biomaterial, a algo sólido. Você acha que diminuiria essa contração ou não? Melhoraria ou não? A contração depende, é individual, na verdade. Individual. Tá? Essa contração vai acontecer de qualquer jeito. Tá? Uns mais e outros menos. A gente estava até falando de processo inflamatório, né? O processo inflamatório, existe a inflamação aguda, crônica. Hoje se sabe que tem uma parainflamação, que não tem nenhuma sinal e sintomatologia, que é a pior. Na verdade, você tem sinais e sintomas, não é pior, mas assim, não dá para controlar. E tem... se a gente começar a falar de biologia molecular, a gente não vai parar. Aí é mais uma parte, mas Foi fazer a parte 3, né? Ou, por exemplo, a associação de medicamentos, por exemplo. Tá? Como eu falei, no meu doutorado eu estudei uma endonuclease, tá? Um fator de transcrição que chama NF-kappa-beta. A maior produção de NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição para inflamação, pró-inflamatório, no meu experimento que eu estudei a fresagem normal, né, com irrigação, sem irrigação, e aí tem mais algumas coisas dessa fresagem e processo anti-inflamatório, né, para ver a inflamação. Um dos medicamentos que eu usei para controlar o processo inflamatório foi a dexametasona, que é muito utilizado. Tá? Só que essa dexa aumentou a minha expressão de NF-kappa-B. Então, quer dizer, teoricamente, se você usa o corticoide, parece meio antagônico, né? Você usa o seu corticoide, você está diminuindo a propensão da sua cirurgia dar certo. Sucesso na ter sucesso. Você trabalha em cima da inflamação, mas você prejudica o quadro reparador. Seria mais ou menos isso? Você aumenta o processo inflamatório. Aumenta? Aumenta o processo inflamatório com uma parainflamação. Na verdade. No uso da dexametasona, por exemplo. No uso da dexametasona. Mas ela é subclínica ou ela manifesta assim, sinais, sintomas clínicos? Não. Com a dexa você só vai diminuir os sinais e sintomas. Então isso Então diminuir sinais e sintomas. Você prolonga a sua inflamação. Sim. Prolonga a sua inflamação e alivia a dor para o paciente. Alivia o conforto para o paciente. Dá conforto para o paciente. A gente fala que a dexametasona tem várias vias de administração, né? Quais são as vias? Né? Principalmente por via das dúvidas. Por via das dúvidas. A dexa para o paciente passar bem no sentido de encher o saco. Mas, quando a gente está falando de processo de reparo, principalmente em cirurgias... eu estou falando em cirurgias nossas, comuns de consultório. Sim. É diferente do paciente hospitalizado, politraumatizado. Exato. Não dá. O paciente politraumatizado não tem controle, tem que ter um controle do processo inflamatório. Senão esse paciente vem a óbito. Mas as cirurgias que a gente faz de enxerto são cirurgias menores controladas e a gente tem a gente pode escolher o momento ideal para fazer esse procedimento cirúrgico. No meu caso, no meu consultório, eu uso um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Tipo COX-2, inibidor de COX-2, parcial de COX-2, COX-1 e COX-2, um analgésico e antihistamínico, porque quem vai dar o edema, na verdade, é a histamina. Né? Então, eu dou isso 1 hora antes para o paciente
e ele normalmente eu não tenho problema com o processo de reparo, mesmo em terceiros molares. Se bem que terceiro molar não tem muito problema em não reparar, só se a pessoa for fazer uma reforma. Né? Mas aí envolve também, às vezes, essa parte nervosa também que você estava conversando, né, desse outro material que você utiliza. A parte nervosa, eu uso, normalmente, quando tem uma cirurgia de terceiro molar, mais com uma relação muito grande raiz canal mandibular, eu uso sempre, na verdade. Para não dar, assim, por quê? Se der parestesia, vai ter que abrir de novo a loja? Sim, é o que a gente estava comentando. É. E uma coisa que me veio aqui na cabeça. Se, por exemplo, tem esse efeito da dexametasona, e você faz associação, ou já... Vou partir para a prática clínica, né? Se você já usou laser para tentar controlar os efeitos da inflamação, se você tem o conhecimento, não tem, que acho que até um dos próximos entrevistados que a gente vai trazer uma enfermeira que faz aplicações de laser, que ela faz mestrado. O laser, eu acho assim que tem as suas indicações, na verdade. Eu já conversei muito com o pessoal do laser, eu estava querendo entender como funcionava o laser. Assim, sempre é aquela entra na mitocôndria, tal, aumenta a energia da celular, tal, essas coisas. Eu realmente não sei. Assim, eu não sei. Eu sei que tem uma função. Eu sei que ela tem uma função principalmente superficial. Tem uma lógica para essa questão superficial. A lógica é a seguinte, porque a fibra colágena é montada externamente ao fibroblasto. E ela precisa de uma enzima que tem no grupo prostético dela, no grupo funcional dela, ela tem o cobre. Se você joga uma luz polarizada num material polarizável, você vai polarizar essas enzimas que vão organizar esse colágeno. Então, o que você está fazendo é organizando a superfície, né, que tem esse metal. É lógico que tem vários metais dentro da célula, né? Mas, assim, ainda não fiquei... Não te ganhou ainda por completo. Não te conquistou ainda. Eu sei que tem uma função. Assista o episódio do podcast para tirar as dúvidas. Tirar as dúvidas, a gente vai trazer polêmica. Muito bom. Olha, gente, Marcos Salles é uma enciclopédia. Eu acho que eu não tenho até bagagem clínica para discutir nível celular com você. Nosso tempo tá curto, infelizmente tá acabando. Eu vou passar a palavra para você de novo, para fazer os agradecimentos até a empresa, para dizer também, né? Às vezes tem bastante clínico que vai assistir a gente que quer saber mais sobre o biomaterial, quer saber quanto que custa, quanto que vem, como que, por exemplo, você falou assim, São José dos Campos? São José. E aí, por exemplo, quanto tempo que demora para chegar aqui no meu consultório, se eu quiser ter? Tem filiais aqui em São Paulo. Tem filiais aqui. Tem filiais em São Paulo. Então, em São Paulo normalmente é muito rápido chegar, eu acho que 2-3 dias chega aqui em São Paulo, eu acho, né? E qual o nome do seu biomaterial? São Mimetic. Porque tem dois tipos, né? São dois, Mimetic OS e Mimetic NV. Tá? A gente vai colocar lá no grupo também. Então, a gente está colocando aqui no episódio para que vocês possam acompanhar. Mimetic OS e Mimetic NV. Então, um deles é para tecido ósseo e o outro deles é para regeneração nervosa. Reparação nervosa. Ótimo. Então, Marcos, vou pedir para que você faça os agradecimentos para quem te apoiou, para a farmácia, deu contato, fala um pouco sobre o biomaterial. É hora de fazer o merchan aqui agora. Sou bom de aula, cara, mas merchan... Então, é até bom, né? Então, por exemplo, esse é o momento. O merchan é bom, né, cara? Porque quando o cara não sabe fazer o merchan, é que eu fico com vontade de comprar o biomaterial do cara. Né? Quando o cara é muito desenvolvido nessa parte de vender o produto desse... Começa, né? Tira do bolso. Olha, tá aqui o biomaterial. Vamos lá, Marcos. Eu estou à disposição das pessoas que quiserem me inscrever para tirar alguma dúvida. Agradeço, como eu falei no podcast anterior, assim, agradeço muito as pessoas, inclusive vocês. Tá? Agradeço o Maurício, agradeço o Marcelo, o Instituto, o Marcelo Schumott, que está me dando a oportunidade para fazer algumas brincadeiras lá também. Tá? Agradeço a farmácia de manipulação a terapêutica, na figura do seu Ari, tá? Que é o dono, e da Thaís, que começou e acreditou nesse material. Tá? E a gente está aqui. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar. Os valores diretamente lá com a terapêutica, então? Eu acho que o valor é do Mimetic OS 150 e o Mimetic Nerve 250. E ele vem o quê? 1 grama?
Como que é? Então, cara, o OS está em torno de 2 gramas, mais ou menos. É o que eu fiz para elevação de seio. Duas, É bacana, porque até, por exemplo, pensando por esse lado, é uma coisa que, por exemplo, é bem acessível, né, pro clínico. Não é nada por toda a ciência envolvida, porque o que encarece o biomaterial é a ciência envolvida, né? Então, por toda a ciência envolvida, eu acho que é um material que, né, que é bem acessível para quem quiser usar. Aplicável na clínica diária. Que tem pesquisa, né? Tem pesquisa envolvida, né? Não é nada, por exemplo, tem um monte de biomaterial aí que... Curioso, né? Não é curioso, que é curioso, nunca vi nada sobre. Mas eu estou mandando as publicações, se alguém tiver algum interesse em saber. E o legal dessa história toda, que um colega me falou assim, mas dá para outro tecido? Se você pensar bem, dá. Usando essa mesma teoria de você ter o processo inflamatório, agudizar esse processo inflamatório e você dar condições locais para fazer alguma coisa, eu não sei onde, assim, estou vendendo, mas na verdade você estava querendo pesquisar mais. Obrigado, Marcos, então, pela participação hoje. Agradecer também aos colegas aqui da mesa. E, time, a gente fica por aqui hoje e até a próxima.